Ok, meus amados, eu vou começar o nosso estudo com uma pergunta. Cristo está sentado sobre o trono de Davi? Acho que essa é a pergunta do milhão. Se o Messias se assenta no trono de Davi. Por que eu faço essa pergunta? Porque o que nós temos revelado nas Escrituras, por ocasião da proximidade do nascimento de Yeshua, é a declaração do anjo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele se assentará para sempre sobre o reino de Israel. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Essa é a palavra. E seu reino não conhecerá fim. Então, o nascimento de Yeshua, ele é precedido de um anúncio. Ele deve se assentar no trono de Davi. E ele deve reinar sobre a casa de Israel. Isso quer dizer, meus amados, que nós temos que ter para com os nossos irmãos judeus que ainda não creem em Yeshua como Mashiach, um certo grau de tolerância. Por quê? A nós o Eterno quis revelar o Mashiach com ênfase na sua obra como o servo sofredor. E, na verdade, o Mashiach só cumpre a plenitude das profecias quando ele se assenta sobre o trono de Davi. Daí a pergunta, se ele hoje está assentado sobre o trono de Davi, ou se nos aguarda ainda algum evento, algum acontecimento que possa ser descrito nessa previsão apresentada em Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 32. Ok? Pois bem, é muito comum os cristãos finalizarem as suas orações em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. É mais ou menos uma parafrase da Tefilá Avinu Sheba Shamayim, a oração do nosso Pai que está nos céus, que em muitas Bíblias cristãs termina com a frase: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, nessa conclusão de Mateus capítulo 6, versículo 13, que não consta em todos os manuscritos gregos, ou em boa parte deles, é preciso ter em conta que mesmo essa adição sendo original, digamos assim, ela não está fazendo referência ao reino do Filho. Correto? Porque a oração começa com Pai Nosso que estás nos céus. E essa oração começa dizendo: venha a nós o teu reino. Ou seja, nós estamos convidando o Altíssimo para estabelecer o seu reino entre nós e para que o seu reino venha até nós. Logo, não somos nós que vamos ao reino, mas o reino que vem a nós. Ok? O mais provável é que a frase o teu é o reino, o poder e a glória para sempre tenha sido adicionada por copistas cristãos mais tarde. Essa adição em si não se constitui um problema. A gente pode observar, por exemplo, no Shema. Se a gente lê a Torá, Deuteronômio 6:4,
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E os judeus, em respeito à glória do Pai, eles acrescentaram na oração, não no texto da Torá, mas na oração, eles acrescentam o Malchut Leolam Vaed. Teu reino é para sempre, teu reino é eterno. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus, Senhor é um, bendito seja o seu nome e o seu reino para todo sempre. Provavelmente, os copistas se inspiraram nessa oração, que é considerada a maior oração cristã, tanto que ela é universal, católicos, evangélicos, todos professam a mesma oração, e inclusive os judeus messiânicos. Aliás, a oração do Pai Nosso, ela já existia nos dias de Yeshua. Ela nem foi criada por ele. Talvez ele tenha dado um formato especial a essa prece. Mas na literatura rabínica antiga, é possível encontrar vestígios da oração do Pai Nosso. Mas, de toda maneira, a oração começa com: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora bem, a Bíblia, de fato, ela nos informa que, tendo o Messias ressuscitado e ascendido aos céus, ele termina se assentando no trono do Pai. Ou algo, porque ele diz: eu me assentei com meu Pai no seu trono. Ele se assenta ao lado do Pai. E esse trono do Pai é um trono espiritual. É um trono absoluto. E nós estamos à espera agora de um trono terrenal. E esse trono terrenal, que se estabelece com a chegada do Mashiach, é uma extensão do trono eterno, do trono espiritual. E é importante considerarmos que, se nós pensarmos no reino de Deus, no Malchut Elohim, o reino do eterno, acho que a Odília vai entrar agora. Eu vi ela entrando no WhatsApp. Esse reino do eterno não pode ser estabelecido, porque ele já é rei. E isso está muito claro em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Tua é, ó Jeová, ó Eterno, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade. Olha de onde sai aquele acréscimo da oração do Pai Nosso. Porque teu é o poder e a glória para sempre. Sai daqui, de 1 Crônicas. Só um momento, irmãos. Tem uma pessoa que está passando mensagem, só que eu não sei se eu consigo entrar no WhatsApp, é capaz de cair, né? Ok. O que eu quero dizer é que o Eterno, ele já reina. E ele reina para sempre. Que é o que está explicado, ou está definido em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Tudo quanto há no céu e na terra, teu, ó Jeová, é o reino. E tu te exaltasses como chefe sobre todos. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós precisamos entender que não existe outro poder no universo que possa obstaculizar, interpor-se ou impedir a ação do Todo-Poderoso. Ele é rei em absoluto, por absoluto e sobre todos. Não há homem, anjo ou demônio que seja capaz de impedir
um único propósito do Altíssimo. Ele reina sobre tudo e reina sobre todos. Mas aqui nós estamos falando do reino do Pai. É bom lembrar disso. Nós ainda não estamos falando do reino messiânico, do reino do Mashiach. Agora, usando a hermenêutica complementar, que faz do Novo Testamento a chave para interpretar as profecias, em vez das profecias a chave para entender o Novo Testamento. E isso é um problema seríssimo na exégese. Normalmente, os cristãos entendem que nós temos que interpretar os profetas à luz dos escritos apóstolos. O correto é entender os apóstolos à luz do que os profetas falaram. Ora, o que nós observamos é que o Shaul, e eu vou citar Shaul porque é o mais proeminente escritor do chamado Novo Testamento, depois de Lucas, porque Lucas é o maior escritor, ele vai escrever 2 livros enormes dentro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Lucas, mais o livro de Atos. E há quem diga que Lucas escreveu Hebreus. Se Lucas escreveu Hebreus, ele seria o autor de 1/3 do Novo Testamento. Isso seria mais do que aquilo que o próprio Paulo escreveu. Mas Paulo é demasiado importante pela quantidade de livros que ele escreve, pela quantidade de comunidades messiânicas que ele alcança pela sua mensagem, e por ele ter sido apartado pelos 11, mais o Dimas, que foi o substituto de Judas, como aquele que deveria ser o apóstolo para os gentios, para os goim. Lembrem, irmãos, que 12 apóstolos trabalharam com o povo judeu, e apenas um com os gentios. De maneira que Paulo é parte dessa grande obra, mas é a parte menor, porque os outros se concentraram em Israel e ao povo judeu espalhado entre as nações. Pois, apesar disso, a chamada hermenêutica complementar, ela vai interpretar os profetas à luz do Novo Testamento ou através do Novo Testamento, quando o próprio Paulo diz, segundo o caminho a que chamam seita, eu assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo em tudo que está na lei e nos profetas. Então, a lei e os profetas devem ser os compêndios através dos quais nós vamos interpretar Paulo, e não o contrário. Já que ele afirma, eu creio em tudo que está lá. Então, indo à raiz, à fonte de onde ele buscou cada uma das suas declarações, e Paulo vai citar Moisés e os profetas dezenas de vezes no seu trabalho, nos seus tratados, é assim que os judeus chamavam no primeiro século, tratados, e eles, portanto, são muito importantes para a percepção do que o apóstolo está dizendo. Apesar disso, existe o movimento dispensacionalista. E o que é o movimento dispensacionalista? Ele surge no século XIX, outra oportunidade, eu vou me estender mais sobre o que é o dispensacionalismo e como ele termina impactando as mais importantes igrejas, principalmente as igrejas de origem pentecostal, a Assembleia de Deus, o Avivamento Bíblico, Brasil para Cristo, que são instituições denominacionalistas, ou não quero dizer denominacionalistas, eu quero dizer dispensacionalistas, essa é a palavra, cruzaram os cabos aqui. Esse movimento, ele estabelece o princípio de que Deus opera através de 2 povos, Israel e a igreja.
Os dispensacionalistas acreditam que, nesse momento, Israel está num estado de dormência espiritual. E Deus está atuando somente através da igreja. Eles chamam de a era da igreja. E acreditam que a era de Israel não acabou. Está interrompida. Quando essa fita for recolada, Israel volta a brilhar. Mas aí a igreja não está mais. Esse é o pensamento dispensacional. Ok. Se nós deixarmos esse pensamento de lado e considerarmos que o Eterno tem um só povo, e eu tenho um estudo que eu vou apresentar a vocês sobre o momento do nascimento da igreja. Dá para demonstrar perfeitamente através da Bíblia que a igreja não nasceu com Yeshua e que a igreja também não nasceu com os apóstolos no Pentecostes. Ela começa com Moisés, lá no deserto. Isso pode se demonstrar por inúmeros textos bíblicos, inclusive do chamado Novo Testamento. De maneira que a crença de que a igreja começa com Jesus, começa com os apóstolos, que é a crença dispensacionalista, termina caindo por falta de evidência, por falta de prova. Só que o dispensacionalismo, ele acredita que o Messias vai reinar no trono de Davi. Ele acredita que a igreja vai ser levada para o céu, vai ficar 7 anos lá, depois Jesus volta outra vez, volta para estabelecer o reino. E aí sim vai se cumprir aquilo, ele vai sentar sobre o trono de Davi, vai reinar lá. E existe um movimento dispensacionalista, uma raiz do dispensacionalismo, que é chamado de dispensacionalismo progressivo, que foi criado, foi formulado pelo pastor batista canadense George Eldon Levy. Ele nasceu em 1911 e morreu em 1982. Ele foi professor de exégese e teologia do Novo Testamento do Fuller Theological Seminary de Pasadena, lá na Califórnia. E ele afirma que Yeshua se sentou no trono de Davi ao triunfar sobre a morte e ascender aos céus. E que ele transferirá a terra de Israel e Jerusalém em seu regresso a esse mundo. Então, o que ele diz? Que o trono de Davi ele foi transferido para o céu. Porque o Messias é o herdeiro desse trono. Ele venceu, então ele adquire o direito de assentar no trono de Davi, e ele está num trono de Davi celestial. Isso força os limites daquilo que nós somos e daquilo que nós ainda não somos. Eu citei para vocês semana passada, acho, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Amados, agora somos filhos de Elohim, mas ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Agora nós somos filhos. E agora o Messias declara: aquele que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então nós temos 2 tronos, o trono do Filho, que ainda não foi inaugurado, e o trono do Pai, onde está o Mashiach. No trono do Pai nós não podemos nos assentar, há um limite para a nossa ascensão no reino. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o seu Pai no seu trono. E nesse momento, então, em que nós já somos filhos, mas ainda somos imperfeitos, ainda não guardamos perfeitamente a lei do Eterno,
Ainda temos nossos momentos de dúvida, de incredulidade, de fraquezas. Nesse momento, nós estamos aguardando a manifestação. E aí, o texto de 1 João diz o seguinte: ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Então, não dá para a gente viajar fazer essa viagem teológica de que ele já está no trono de Davi, e o hiperdispensacionalismo, inclusive, diz que nem vai haver mais ressurreição, que a ressurreição é espiritual, que os santos vão morrendo e já vão subindo para a glória, e que não tem mais nada aqui nesse mundo, tudo já se cumpriu. Os hiperdispensacionalistas, eles são preteristas. Eles dizem que no ano 70, Yeshua voltou, eles falam Jesus, né? Jesus voltou no ano 70 sobre Jerusalém e levou para o céu todos os salvos, todas as eras, e a partir dali, quem vai morrendo vai subindo. E nunca mais ele volta. Esse mundo aqui está entregue para as traças. A única coisa que se espera é que cada crente que vai depositando fé, vai morrendo e vai subindo, e tudo é lá em cima. São perspectivas que põem de lado aquilo que as Escrituras dizem sobre o que será o seu reino. Ora, que nós não estamos na plenitude do reino deveria ser mais do que evidente naquela declaração de Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 25, que, de certa maneira, é a proclamação de todos os crentes. Ele faz uma pergunta, depois de fazer uma afirmação. Ele diz: miserável homem que eu sou. Por que ele está dizendo que ele é miserável? Não é que Paulo se sente condenado ao fogo eterno. Não é que ele se sente separado da misericórdia, da bondade do eterno. Não é nada disso. Ele se sente miserável porque ele olha para si mesmo e se encontra pecador. Isso incomoda ele. Porque ele almeja tanto a santidade, que o fato de não tê-la alcançado ainda traz um incômodo para a vida dele. E faz ele se sentir miserável. E aí ele faz uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? E depois de fazer essa pergunta, ele termina a sua lamentação com um canto de gozo, ao dizer: graças dou a Elohim, a Deus, por Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, porque com a carne, corpo, eu sirvo a lei do pecado, mas com o espírito eu sirvo a lei de Elohim. E esse antagonismo que se transforma o coração de todo crente acompanha-o desde o momento da conversão até o momento da partida. Não há vitória absoluta contra o pecado do lado de cada eternidade. A vitória contra o pecado do lado de cada eternidade, irmãos, é a vitória de homens e mulheres que dizem: miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós estamos aguardando a libertação do corpo de morte. Capítulo seguinte, ele diz assim: não somente nós, mas também a natureza geme em dores de parto. Ele expressa a dor da presença do pecado na coisa mais difícil que há para a mulher, que é a dor de parto. A natureza geme com dores de parto, aguardando o dia da redenção. Então, o que nós temos hoje, irmãos, é a salvação da condenação do pecado,
a certeza de que o pecado não vai nos mandar para a perdição. Mas nós ainda não temos a redenção do corpo, porque o pecado ainda está nele. E assim, se o pecado fosse tirado do Fábio, e ele chegasse em casa e visse a mãe dele pecando, ele não ia entender esse negócio. Mas eu não peco mais, por que você peca? Qual é o seu problema? Então, o Eterno, para que ninguém se vanglorie sobre ninguém, ele projeta o momento em que ele vai redimir, aí a redenção. Em hebraico se chama Geulah. É muito importante prestar atenção às palavras em hebraico. Yeshua é salvação. Agora, Geulah é redenção. E a redenção é a salvação final. Enquanto a Yeshua, a salvação é a redenção iniciada. A redenção se inicia como salvação e a salvação se completa como redenção. Ok. De forma representativa, através da ressurreição de Yeshua, Elohim, segundo nos diz Paulo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Mas ainda não chegamos lá. Agora somos filhos. Ainda não se revelou o que havemos de ser. Em que sentido nós fomos tirados do príncipe ou da potestade das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor? Nesse sentido de que agora, quando nós pecamos, apesar do prazer que o pecado traz, ele também traz nos santos uma tristeza e um desejo de libertação completa, que é o que Paulo vai fazer em Romanos capítulo 7, quando ele diz assim: se eu faço o que eu não quero, então não sou eu que faço, mas o pecado que mora em mim. E eu, segundo o homem interior, as nossas irmãs podem dizer, segundo a mulher interior, tenho prazer. Ele não fala prazer pequeno, não. Grande prazer na lei. Tenho grande prazer na lei de Elohim. Mas eu vejo nos meus membros outra lei que me leva preso à lei do pecado que está nos meus membros. Um dos problemas da religião dispensacional é a anomia, o desprezo pela lei. Em vez de eles lamentarem o seu pecado, dizendo, a lei é boa. A lei é boa, eu é que sou ruim. O problema não está com a lei de Deus, está comigo. E eu estou aguardando o dia da redenção. O dia em que eu terei plena comunhão com a lei divina. Vai chegar um momento, irmãos, que a lei será viva. Hoje, nós podemos dizer que Mashiach é a Torá Raia, a Torá viva, a lei viva. Mas nós vamos ser semelhantes a ele. Nós também vamos ser a lei viva. Nós também vamos atingir a perfeição. Nós também vamos chegar lá. Olha só, no texto anterior que eu citei para vocês, que é Colossenses capítulo 1, versículo 13, Shaul diz, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho. Então ele fala daquilo que já aconteceu. Ele já nos transportou para o reino do seu filho. Por quê? Libertos do príncipe desse mundo, irmãos, pelo indulto do Criador, nós somos destinados ao reino como se nós tivéssemos nascido sem pecado, vivido em justiça, morrido sem merecer,
e ressuscitado gloriosamente com o príncipe da vida. É como se a nossa vida estivesse escondida nele, no Mashiach, e não nos faltasse mais nada. E nisso nós podemos nos gozar em plenitude. De maneira, irmãos, que mesmo quando nós lamentamos o nosso pecado, nós não temos o direito, pelo Evangelho, de nos sentirmos perdidos ou não salvos. Porque a salvação no tempo presente é a salvação da condenação do pecado. Relativamente, também é a salvação do domínio do pecado. Por isso que o crente peca, mas não vive em pecado. Não vive para o pecado. E quando peca, lamenta a sua condição. No verso seguinte, quando Shaul está falando da realidade dos fatos, ele nos exorta a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino. Aí ele já fala de um futuro. Nós vamos entrar no reino. Nós estamos no reino porque os princípios do reino já são os nossos princípios. Quando nós fazemos as coisas certas, nos alegramos. Quando fazemos as coisas erradas, nos lamentamos. Então, nós já estamos nos princípios do reino. Todavia, não estamos na plenitude do reino. Essa plenitude é aquela pela qual nós oramos na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Essa ainda não foi alcançada. E aí ele diz, nós devemos permanecer firmes na fé, porque por muitas tribulações importa que alcançamos o reino. Atos 14, versículo 22. E em Efésios capítulo 1, versículo 4, Shaul trata de trazer certeza, convicção. Ele vai dizer para nós que isso não é obra nossa, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos. Observe, mãe Saura, que nós não fomos simplesmente escolhidos para sermos salvos. Nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a salvação na sua plenitude é o alcançar da santidade perfeita. Hoje, nós temos santidade relativa, mas nós estamos esperando a redenção do nosso corpo, quando nós vamos atingir a plenitude da santidade, porque nós fomos escolhidos para isso. Esse é um outro problema de alguns segmentos evangélicos que acreditam, nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo, nós fomos escolhidos para a salvação. Eles não estão errados necessariamente em dizer isso. Eles estão errados em esquecer que a escolha é para uma vida de santidade. E a santidade é pela palavra. A palavra que o Eterno já tinha pronunciado através dos profetas, porque Yeshua, na sua oração em João capítulo 17, que normalmente os teólogos chamam de a oração sacerdotal, embora esse título não apareça na Bíblia, mas é assim que é conhecida. Então, considerando a cultura do nosso povo evangélico, eu vou lembrar que na oração sacerdotal, Yeshua diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não existe verdade que não seja aquela palavra que o Eterno falou, já através dos profetas, a qual Yeshua veio dar cumprimento. Isso quer dizer, irmãos, que a busca da santidade é o elemento diferencial entre os que foram transportados imputativamente ao reino do Mashiach para o possuírem quando ele retornar e os que serão excluídos dele, do reino.
É por isso que Shaul, ele trata de desenganar de forma bem clara aqueles que amam, praticam e defendem o pecado. Isso estabelece uma diferença clara. Nós somos pecadores, mas não amamos o pecado e não o defendemos. O santo, quando ele toma consciência, às vezes demora um pouquinho para ele tomar consciência dos seus pecados. O caso de Davi demorou um bocado, né? Foi até necessário um vidente lá na casa dele contar uma história, né, muito bem elaborada, de um homem mau que tomou ovelha do velhinho pobre, que era seu vizinho. Vocês conhecem a história de cor e salteada? Porque é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E aí, o profeta diz, tu és esse homem. E aí começa a contar o que ele fez. E nesse momento, então, Davi se humilha e diz, eu pequei contra o Eterno. Também, imediatamente, ele foi consolado com as palavras, também o Eterno fez transpassar de ti o teu pecado. Então, o crente, ele não vive para o pecado. Peca, sofre por ele, não se sente perdido pelo pecado, porque o Evangelho tira isso dele. Claro, estamos falando do crente conhecedor do Evangelho. Tem aquele crente que não conhece o Evangelho, e ele serve ao Senhor. E quando ele peca, ele entra em angústia, ele entra em sofrimento. Não é que ele não é salvo, é que ele não sabe ainda que foi salvo. O Evangelho é para tirar essa carga, esse medo, esse terror do coração do crente. E aí, volto a Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, não sabeis que os injustos não herdarão o reino? Aí ele está falando do reino do futuro, né? Não herdarão o reino. Não se enganem. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os ladrões herdarão o reino. Ele lista uma porção de coisas aqui e diz, essa gente não vai herdar o reino. Eles não vão herdar porque roubaram, ou porque foram devassos, ou porque praticaram idolatria, ou porque foram homossexuais, ou porque foram sodomitas, nem porque foram avarentos. É porque eles permanecem nas suas transgressões. É isso que leva o homem à queda, a queda final. Já o profeta fala, deixe o homem mau o seu caminho e o perverso os seus pensamentos, né? E volte-se para o nosso Elohim. Isaías 55, né? Porque ele é grande em perdoar. Então, não dá para iludir as pessoas dizendo, não, agora já Jesus morreu, pagou a culpa de todo mundo e está todo mundo redimido. Também não é por aí. Porque tem um grupo de pecadores agarrados às suas transgressões, que defendem os seus pecados, que não vão herdar o reino. Eu ouvia uma pregadora da religião inclusiva, não vou citar o nome dela, nem é necessário, mas ela dizia que não existe mais pecado. Jesus já tomou o pecado. E agora existe só uma ética. E as pessoas podem viver como elas quiserem. Religião inclusiva, né? Deus nos livre disso. Mashiach, ele vai falar sobre o reino como um princípio. E ele gostava muito de parábolas. E ele diz, aqui compararei o Malchut Elohim, o reino de Deus. E é semelhante. Ele gostava de falar também das donas de casa, né? Na parábola do fermento, na parábola da mulher que perdeu a dracma, né? E aí ele diz, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou.
Quando a gente vai fazer pão, eu não sou um excelente padeiro, mas já fiz alguns pães na casa da irmã Hilda. Tanto com fermento como com sem fermento, né? Fizemos os dois já. E a irmã Hilda também faz uns pães bem saborosos, tá? Podem ir a Uberlândia. Estou convidando por ela já. Ok. A quem compararei o Malchut, o reino? A uma mulher que esconde fermento dentro da farinha, até que tudo seja levedado. Então, você nunca pega o fermento, que o Mashiach está falando do fermento biológico, não está falando do fermento moderno, fermento químico, que você coloca lá na massa, joga o bolinho dentro da gordura e o bolo cresce instantaneamente. Não, ele está falando daquele fermento que leveda progressivamente. Assim é o reino operando nos nossos corações. Então, não desanimem e não se desiludam quando você olha e diz, eu cresci tão pouco no conhecimento, tão pouco na graça, tão pouco na santidade. O importante é que você está crescendo. O fermento está levedando. Ok. E aí, eu li Lucas capítulo 13, versículos 20 e 21, para quem quiser conferir, né? Agora, Shaul diz que nós já somos perfeitos no Mashiach. Olha que coisa interessante. Que nós somos perfeitos nele. É claro. Por quê? Porque a justiça dele nos é imputada como se fosse a nossa justiça. Quando ele morre, todos os nossos pecados, havidos e por haver, foram expiados. Quer dizer, houve plena satisfação pelos nossos pecados. Não há pecado que eu faça amanhã para cuja libertação não tenha sido derramado o sangue. E Shaul diz, em esperança nós somos salvos, Romanos 8, 24. A questão é que, ontologicamente falando, ou seja, quando nós olhamos para dentro de nós, ainda nos falta muito para alcançarmos o grande finale. Apesar disso, como eleitos, nós já desfrutamos de todas as garantias outorgadas pela vida, morte e ressurreição de Yeshua, com a certeza de que ninguém pode nos condenar diante do Altíssimo. Romanos 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Elohim? É Elohim, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? O Mashiach e Yeshua é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dos mortos, o qual está à direita de Elohim e intercede por nós. Então, irmão Fábio, nós não precisamos esperar a confissão dos nossos pecados para alcançar a bondade divina. É nosso dever confessar, sim. Mas não é essa a nossa confissão que resolve o nosso problema. É a intercessão, a mediação permanente do Filho em nosso favor que garante a nossa justificação. Ele intercede por nós. E nisso está o segredo da nossa paz. Dito isso, nós nos ocuparemos da premissa dispensacionalista progressiva de que Yeshua já se assentou no trono de Davi e que ele vai transferir esse trono para Jerusalém, estendendo, então, o seu domínio ao reino. Então, o que é o dispensacionalismo progressivo? O dispensacionalismo clássico, ele diz que o Messias ainda não sentou no trono de Davi. O progressivo diz que ele já sentou no trono de Davi, mas que o trono de Davi foi para o céu e volta para essa terra. Essa artimanha não dá para conceber dentro das Escrituras, porque Davi nunca reinou nos céus. Ele reinou nessa terra. E quando o anjo disse, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele está se referindo a um trono político, a um reino nesta terra. Ora,
nós sabemos que o Eterno reina. O Salmo, capítulo 93 e o Salmo 103, versículo 19, dizem isso para nós. O Eterno está vestido de majestade. Jeová se revestiu e cingiu de poder. E diz que ele tem estabelecido um trono nos céus. Odília, seja bem-vinda. Ele tem estabelecido um trono no céu. E o seu reino domina sobre tudo. Então, nós não estamos em busca do domínio universal de Deus. Esse já acontece. Não cai uma folha da árvore sem que ele queira. Os cabelos da nossa cabeça estão contados. Davi diz que todos os nossos dias foram escritos no seu livro quando não havia nenhum deles ainda. Então ele reina soberanamente. Só que nessa fase do reino, ele ainda permite a ação do mal. Quando Machia estabelecer o seu trono, então as nações vão ser submetidas gradativamente à vara de seu poder. Nós vamos aprofundar isso no próximo estudo, tá? Então nós não vamos entrar em todos os aspectos do reino messiânico agora. Eu estou introduzindo a questão do reino com esse estudo. E aí, quando todos os inimigos estiverem sujeitos debaixo de seus pés, então ele também vai sujeitar a Deus e Pai, nós vamos ver isso na semana que vem, e ele vai dominar sobre todos de maneira absoluta. O mal, vai chegar um momento que o mal deixa de existir. Aí nós vamos ter o reino manifesto de forma absoluta. Contudo, é preciso entender que o Eterno reina e sempre reinará. E se eu pudesse dar uma ilustração dessa questão de como o Eterno reina soberanamente, eu licitaria o livro de Jó. O patriarca Iobe, aquele homem justo, e Satã vai lá naquela reunião com os representantes do mundo espiritual, representantes do planeta e tal, e pergunta: de onde você vem, Satã? Eu venho da Terra. O que você anda fazendo por lá? Ah, eu ando rodando por ela. Estou lá vendo os homens fazerem as coisas. Ah, sim. Você viu meu servo Jó? Homem justo, que se temente a Elohim, que se aparta do mal. E Satã diz: sim, eu vi. Mas eu já descobri uma coisa. Ele só te serve porque tu abençoas a vida dele. Uau! Às vezes nós pensamos que uma pessoa serve ao Eterno só porque o Eterno abençoa ele. E aí, o Satã faz um pedido. Deixa-me feri-lo, para ver se ele não vai te abandonar. É um desafio cósmico, né? E o Eterno permite. Mas diz para ele: não toques na sua pele. Então, autorizou ele a operar contra os bens e contra a família de Jó, e vocês conhecem a história. Então, a ação de Satã está contida sob o impulso da mão onipotente do Eterno. Isso, às vezes, traz um conflito para nós. E nós nos perguntamos: por que o mal existe? Por que ele deixa o mal atuar? Ele tem reservado um dia para estabelecer justiça. E os santos esperam por esse dia. O Salomão chega a dizer: como Deus não castiga imediatamente a maldade dos filhos dos homens, o coração deles está inteiramente disposto a fazer o mal. Porque ele não castiga imediatamente. Então os santos esperam. Agora bem, existe um trono, irmãos, de natureza física,
que vai ser estabelecido quando ele voltar. Então, quando a Bíblia diz que ele reina e está revestido de majestade e ele domina sobre tudo, Salmo 103, versículo 19, ele não se refere a esse aspecto que nós vamos ler agora em Apocalipse 3, 21. Depois nós vamos aprofundar como vai ser o reino milenar. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que trono ele está falando aqui? O meu trono. Ora, o profeta Ezequiel, ele recebe uma revelação divina com relação ao Mashiach, acho que Ezequiel capítulo 36, se a memória não me falha, onde o Eterno promete colocá-lo sobre o trono de Davi, o meu servo Davi. Vamos ver se eu localizo o texto. Está mais fácil. Ezequiel capítulo 34, versículos 23 e 24. Eu livrarei as minhas ovelhas. Esse tema nós vamos aprofundá-lo depois, já é outro tema, tá? A questão das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, como uma pitada de sal para essa sopa do futuro, né? Eu lanço esse texto agora. Suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará e lhe servirá de pastor. E eu, Jeová, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles, o Senhor o disse. E farei com eles uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E segue uma série de promessas feitas a Israel e que devem ser alcançadas no final do tempo. E essa promessa de que o servo Davi, que aqui é um eufemismo para o Mashiach. O Eved Davi, o meu servo Davi, é um eufemismo para o Mashiach, que deve se assentar num trono político. Num trono de fato. O Mashiach, ele não é um rei espiritual. É um rei de fato, de verdade. Ele não é um rei metafórico. O problema do cristianismo é metaforizar o literal e literalizar o metafórico. Eu lembro de um irmão de uma comunidade que segue um profeta, Tabernáculo da Fé. E ele diz assim, não, irmão, olha, tem gente que não entende nada da Bíblia. Irmão. Carne de porco hoje não é mais porco, não, irmão. É mulher mal vestida. Isso é metaforizar o literal. Inversamente, também se faz a mesma coisa. Se toma uma profecia espiritual, se literaliza, e o que é metafórico se transforma em literal. E o problema é tomar cada coisa no seu devido lugar. Quando é que é uma metáfora? O reino dos céus é como um fermento que a mulher coloca na farinha. Aí é linguagem metafórica. Aí sim, a linguagem metafórica. Mas quando a palavra diz, olha, vocês não devem comer o porco porque ele tem unha fendida. Ainda não chegamos nessa questão da alimentação. Vamos com calma, né? A gente também vai estar sobre isso, tá? Vocês não precisam correr e tirar o porco dentro de casa agora, tá? Se tirar é bom, tá? Mas não precisa correr para fazer isso. Vamos estudar primeiro, vamos entender por que a gente não deve comer, tá bom? Por quê e quando, etc. Mas
Quando a profecia diz, ele será grande, que é Lucas 1, 32 e 33, palavras ditas a Miriam, a mãe de Yeshua. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Jeová Elohim, Senhor Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente na Beit Yaakov, a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Aqui é o Mashiach como o Eved Davi, o meu servo Davi. O trono é o trono onde Davi sentou lá na cidade de Davi. E a casa de Jacó não é dos Yanomami. Claro que o Eterno ama os Yanomami também. Não é dos etíopes, os cuxitas, o Eterno também os ama. Aliás, tem uma profecia maravilhosa para a Etiópia, um salmo que diz, a Etiópia cedo estenderá suas mãos para o Eterno. Quem lembra da Operação Salomão? Operação Salomão. Foi feito um filme sobre ela, inclusive. Muito bonito o filme. Que conta a história dos judeus da Etiópia. De como o Estado de Israel pagou $1.000 por cada etíope que foi resgatado. Houve bebês que nasceram durante o voo. E não havia espaço nos aviões, não havia tempo para carregar essa gente de maneira convencional, porque a qualquer momento os inimigos podiam chegar nos acampamentos. Então, até hoje pertence o recorde a El Al, que transportou acho que 1.024 pessoas. Jogaram tudo do avião que podia ser jogado fora para poder sobrecarregar o avião. E aí, claro, foi duro para essa pobre gente que nem sabia o que era um avião. De repente, estará agarrado em cordas, porque eles tiraram as cadeiras, né? E as pessoas se agarraram nas cordas para voar. Mas eles vieram para a Etiópia. E o que tem de interessante na Etiópia, que não tem em relação a outros povos? Essa gente guardou o sábado e viveu a Torá, e praticou a circuncisão, e celebrou as festas por 3.000 anos. E essa gente não conhecia o Talmud, só conhecia a Torá. E viveu em santidade. Claro, não estamos falando de santidade absoluta, que ninguém a tem, né? Mas viveu em santidade, sem conhecer a lei oral, só conhecendo a lei escrita, porque a lei escrita é suficiente. Sobre a lei escrita e a lei oral, a gente vai falar em outro momento. Minha esposa implorou que eu não fale rápido demais, para que vocês não se atrapalhem no entendimento. Isso é um problema para mim, porque a minha língua é muito veloz. Sempre me corrijam, façam um sinal quando eu estou falando rápido, tá? Que eu vou entender. Ok. Esse momento, irmãos, ainda não chegou, o momento que ele vai se assentar no trono de Davi. E é sobre esse momento que o Mashiach fala na profecia de Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando ele ascendeu, ele se assentou no trono do Pai. Ele promete, aquele que vencer, comigo herdará estas coisas. E ele vai se assentar no trono de meu Pai. Deixa eu acrescentar uma coisinha interessante aqui com relação a isso, porque ele diz o seguinte, aquele que guardar até o fim as minhas palavras. Existem crentes, irmãos, que por serem negligentes, vão entrar no mundo vindouro, mas eles não terão esse privilégio de serem co-reinantes com o Mashiach. Tá? Porque, além da salvação, existe o galardão. Salvação é por graça, tá? Não metam obras na salvação, obras humanas na salvação. É graça.
É bondade divina, por essa bondade nós somos escolhidos, por essa bondade nós somos chamados, e por essa bondade nós somos preservados. Mas além da redenção, da salvação, existe o galardão, que é de acordo com as obras de cada um. Machia mesmo diz, eu venho sem demora e o meu galardão está comigo. Vocês conhecem esse texto, não é? Está lá no Apocalipse. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Assim como a salvação é somente pela graça, o galardão é somente pelas obras. Você não é galardoado por acreditar. Você é galardoado pela tua fidelidade. Paradoxalmente, a palavra emuná em hebraico, ela é polissêmica. E ela representa tanto o ato de crer como o ato de atuar. Tanto a fé, no sentido da fé intelectual, a convicção, como a fé operacional, que é a ação. Uma só palavra. Representa as duas coisas. Representa confiar e ser fiel. Confiança e fidelidade. Então, eu confio que o Eterno me ama e eu também sou fiel quando ele me manda fazer alguma coisa. Não existe no hebraico lugar para essa fé sem as obras que é construída no mundo protestante. Até mais no mundo protestante do que no mundo católico, por incrível que pareça. Bom, então ele diz, quando o Filho do Homem vier na sua glória e os santos anjos vierem com ele, ele se assentará no trono da sua glória. Isso é que nós estamos aguardando, o assentar no trono da glória. E no versículo 32 e 33, ele diz, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes porá à sua esquerda. Também será um momento de juízo. Ele se assenta no trono para julgar as nações. E para colocar os bodes à esquerda, as ovelhas à direita. Em nenhum momento, irmãos, Yeshua cumpriu ainda essa profecia. Portanto, o dispensacionalismo progressivo tem que ser posto de lado completamente. Essa parte da profecia ainda não está cumprida. Em outras palavras, nós podemos dizer que Yeshua é o Mashiach, mas ele ainda não deu provas definitivas de cumprimento de todas as profecias. E por que eu creio nele? Porque é impossível que ele atue como rei sem primeiro atuar como servo. Isso se constitui um problema para a ortodoxia rabínica, para os sucessores dos antigos fariseus. Tal é assim que no Talmud Bavil, no Talmud da Babilônia, eles dizem o seguinte, se nós formos dignos, ele nascerá de uma jovem. Se nós não formos dignos, ele virá dos céus. Em outras palavras, ele vai vir de todo jeito. Nós vamos decidir de que maneira o Messias vai vir, eles dizem. Se nós formos fiéis, ele vai nascer entre nós. E nós vamos ter a honra de ter um Messias judeu. Se nós não formos fiéis, então ele vem do céu e nós não temos essa honra. Mas ele vem. Mas por que os rabínicos fazem esse acomodo das coisas? Porque eles não querem admitir que antes do rei Mashiach tem que vir o servo. O servo já veio. E agora nós estamos no aguardo do rei. E esse rei tem que retornar. Os discípulos estão convencidos disso. Ele está
depois de ter passado aqueles 40 dias, né, que a Bíblia diz que depois da ressurreição, ele andou 40 dias, né? E foi visto por muitos, por uma multidão de santos. Acho que 500 pessoas viram ele depois da sua ressurreição. Ele não se revelou a todos, não. Ele escolheu algumas pessoas para as quais ele se manifesta na sua ressurreição, ou após a ressurreição. E aí, ele termina esses 40 dias, ele deixa Jerusalém e vai até o Monte das Oliveiras, que fica do ladinho de Jerusalém. No livro de Zacarias, o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém. E os discípulos o seguem ao Monte das Oliveiras, eles estão apreensivos, eles não sabem o que ele vai fazer. Porque ele está avisando que tem que ir embora. E eles, sabe, quando uma pessoa que você quer muito, o filho acabou de chegar e você vai até o portão, e se possível, vai até a porta do carro. Você não quer que ele vá embora, você sabe que ele tem que ir. E os discípulos estão ali agarrados. Ele sai de Jerusalém, eles o acompanham. Ele chega ao Monte das Oliveiras, e aí ele comunica, agora eu tenho que ir embora. E eles perguntam assim, Adão, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Atos 1, versículo 7. Em vez de corrigir os discípulos e dizer assim, como fariam os cristãos odiernos, né? Ah, vocês não estão entendendo nada da palavra. Não tem esse negócio de reinar, não. Quem é que disse que eu vou reinar em Israel? Ora, eles conheciam a história do nascimento de Yeshua. Com certeza, Miriam contou para toda a comunidade. Olha, eu tive um sonho, o anjo me revelou que ele vai ser rei, que ele vai assentar sobre o trono de Davi. E eles estão agora à espera de que isso aconteça. Mas estão vendo que ele vai embora. E aí eles concluem. Quando? É agora? Ele vai e volta de novo, porque ele já tinha ido, né? Depois da sua morte, e tinha retornado. E perguntam para ele, é nesse tempo que restauras o reino? E ele vai responder, não vos compete saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. Quero lembrar aos amados que tem coisas que só o Pai faz. E tem coisas que só o Pai sabe. Há um limite. A maior glória, o maior conhecimento, o maior poder, a maior autoridade repousa sobre o Mashiach. Mas não toda. Aí ele vai dizer, não vos compete saber os tempos e estações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vamos agora ao lugar onde ele deve reinar. Nós estamos já concluindo o estudo para as irmãs que ainda vão fazer a sopa da janta, né? Esse trono da glória, irmãos, não é um trono espiritual muito além do sol. Quem conhece aquele hino, muito além do sol, eu tenho um lar doce lar, muito além do sol. É muito bonito, tá? Muito bonito o hino, eu gosto dele. Mas, se eu o examino à luz das Escrituras, não é assim que vai acontecer. Nós não vamos para lá muito além do sol. Isso não nos está prometido em lugar nenhum da Bíblia. Que nós temos um lar muito além do sol. O que o Mashiach diz? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 6. Então tem muita coisa bonita nas nossas igrejas, mas é só bonito. Poema. Sem uma tangibilidade escritural. Sem uma fundamentação bíblica. Salmos, capítulo 2, versículo 6. Que é um salmo messiânico. Inclusive, os judeus rabínicos entendem o Salmo 2 como um salmo messiânico. Quando diz, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. O Mashiach, meus amados. Ainda não foi ungido o rei sobre o monte de Sião.
Isso se destina ao final. E foi essa a pergunta que os discípulos fizeram. É nesse tempo que tu restaurarás o reino de Israel. Eles sabiam que ele restauraria o reino, que ele era o filho de Davi, ele era o Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi. Mas o estabelecimento do reino, ele disse, não vos compete saber o tempo que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. E é por isso, irmãos, que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2, versículo 12, que se nós sofrermos com ele também nós reinaremos. Olha que interessante. Nós somos transportados para o reino. Imputativamente na pessoa do Mashiach, ele está assentado lá, é como se nós estivéssemos assentados. Essa é a parte espiritual. Mas a parte espiritual não oblitera, nem anula a parte literal. Como é que nós trabalhamos as escrituras dentro da teologia convencional, sempre jogando um texto contra o outro, escolhendo um e rejeitando o outro? Aqui, eu estou levando vocês a aceitarem os dois lados da moeda. Nós estamos assentados já nos lugares celestiais, na pessoa do Mashiach, porque ele é o nosso representante. Mas ainda não estamos reinando com ele. Daí, Shaul apela para que nós tenhamos paciência, porque se nós sofremos com ele aqui, também com ele reinaremos. E ele diz que nós devemos esperar aquele que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O julgamento é na sua vinda e no seu reino, dos vivos e dos mortos. Portanto, irmãos, afirmarmos que Yeshua assumiu o trono de Davi quando ressuscitou e que ele exerce esse trono desde os céus, onde seu pai Davi nunca colocou os pés, é ignorar o fato de que, na verdade, nós somos revelados através da palavra que o mundo ainda jaz no maligno. Então, o reino dele ainda não está perfeito, ou não está estabelecido. Tanto que é o que o apóstolo vai dizer, 1 João 5, versículo 19. Ele diz, sabemos que somos de Deus, somos de Elohim, e que todo mundo está no maligno. Como o reino não estabeleceu ainda, nós somos de Elohim, e o mundo ainda está no maligno. Quando o reino se estabelecer, nós vamos ver isso depois, no milênio, um anjo poderoso descerá do céu com uma cadeia na sua mão. E ele vai prender o diabo, a antiga serpente, e o colocará num abismo para não enganar as nações até que os 1000 anos se completem. Aí o mundo deixa de jazer no maligno, porque o maligno estará preso para não enganar as nações. Bom, logo, apesar de que há uma intenção boa no dispensacionalismo progressivo, que é o seguinte, é eliminar essa grotesca dicotomia entre evangelho do reino e evangelho da graça, que isso é uma coisa do evangelho do dispensacionalismo clássico. O dispensacionalismo clássico divide o evangelho em evangelho do reino e evangelho da graça. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas, em princípio, o que o evangelho, o dispensacionalismo diz? Ele diz assim, Jesus não falou para a igreja. Jesus falou para Israel. Quem falou para a igreja foram os apóstolos. Isso é muito interessante. Porque permite eles fugirem com muita facilidade de qualquer ensino de Yeshua, que não, isso aí não é para nós, isso é para Israel. Eu não sou Israel.
enquanto a igreja estiver aqui, isso aí não tem nada a ver comigo. Porque isso é o evangelho do reino. Eu estou no evangelho da graça. Isso supondo que existem dois tipos de evangelho. Há um evangelho, que é o evangelho eterno. Todavia, como membros da família de Elohim, nós eliminamos essas dicotomias, lembrando que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua HaMashiach a principal pedra de ângulo, ou de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Hoje nós estamos crescendo, irmãos, para sermos esse templo. O Eterno abençoe sua palavra. Em nome de Yeshua. Amém.